Olá pessoal, né, voltando aí as aulas de cinemática, demorou um pouquinho, né, mas eu consegui. Vamos ver se esse daqui sai dessa vez, que eu tentei gravar algumas vezes e não foram. O exercício da apostila de cinemática que vocês têm aí, a minha apostila sumiram, então eu tô com ela aqui no tablet. O exercício 2.14 é o mais simplesinho, menorzinho, mais fácil de resolver. E ele fala assim: o disco de raio R de 80 milímetros parte do repouso e acelera de forma uniforme, atingindo a velocidade angular de 30 radianos por segundo em 10 voltas. Pedem-se, letra A, a aceleração angular do disco e o tempo que é gasto nessas 10 voltas iniciais. Né? Então aí tem o desenho desse disco. Então, primeira coisa que eu gosto de fazer quando eu resolvo qualquer exercício de física, de química, de matemática, né? Quando você tem um enunciado muito grande, a dica que eu dou é: pega só as partes, né, principais, que são os dados mesmo, os valores, e aí a gente coloca isso no papel, né? Pra gente não ter que ficar voltando toda hora no enunciado do exercício. Então, vamos lá. Então, ele fala que é um disco, né? Vou tentar aí aumentar a letra, ver se fica mais fácil. Então, ele fala que é um disco, essa caneta tá um horror. Então, ele fala que é um disco. Então, o raio do disco é de 80 milímetros. Ele parte do repouso. Então, se ele parte do repouso, significa que a velocidade angular inicial é 0, porque ele parte do repouso. Pelo fato de ser um disco, né? Então ele é um disco, né? Forma aí circular. Então eu já posso dizer que os dados que eu vou utilizar aqui são os dados para movimento circular uniforme, né? Ou uniformemente variado. E aí, o que diz aí para nós é o enunciado do exercício. Então, ele diz que ele parte do repouso. Então, se ele parte do repouso, a velocidade angular inicial é 0, né? Não preciso me preocupar com ela. E ele acelera de maneira uniforme. Então, viu a dica que eu dei aí? Ele não vai falar que o movimento é uniformemente variado, né? Um movimento de rotação uniformemente variado. Ele vai dizer que, por exemplo, a velocidade é uniforme, aí é o mu, né? O movimento uniforme, ou movimento de rotação uniforme, nesse caso aqui para nós. E nesse caso ele fala que a aceleração é uniforme. Então, se a aceleração é uniforme, isso é um movimento de rotação uniformemente variado. Então, para o movimento de rotação uniformemente variado, volta aí para nós aquelas três formulinhas, né? A fórmula da velocidade angular, né? E a fórmula do espaço angular e também Torricelli, que é a fórmula que não tem tempo, né? Continuando aqui, ele fala que ele atinge uma velocidade angular, então o disco ele atinge uma velocidade angular, essa é a velocidade final, de 30 radianos por segundo, e ele dá aí um N, né, um número, né, um N voltas aí de 10, então ele dá N 10 voltas. O que que ele pede? Ele pede aí, letra A, ele pede a aceleração angular do disco, é o alfa, se alfa sair um horror, e o B, ele pede o tempo que é gasto nessas 10 voltas iniciais aí que o disco vai dar, tá? Então, primeira coisa que eu tenho que ver aí, isso daqui é um movimento de rotação uniformemente variado, então significa que eu posso utilizar qualquer uma das três equações para movimento de rotação uniformemente variado. E aí eu tenho que escolher uma equação e eu tenho que ver aí como é que eu posso me virar, né, para tentar achar aí as incógnitas que estão faltando. Nesse caso, as incógnitas de qualquer uma das equações que eu pegue, vai faltar alfa e vai faltar o tempo. Bem, vamos lá.
Vamos ver como é que a gente pode aí começar a resolver. Eu já tinha resolvido ele antes. Então, deixa eu pegar ele aqui já resolvido, que eu posso seguir a sequência. O infeliz sumiu. Deixa pra lá. Então, vamos lá. Então, ele me dá um número de voltas aí. De 10 voltas. Lá naquelas outras equações, que eu passei lá no começão lá, ele me diz que a variação do espaço angular pode ser feita aí de duas maneiras. Ou por ΔS sobre R, variação do espaço na tangente, né, na horizontal ou na vertical, sobre R, nesse caso eu não tenho. Mas ele diz aí também que o número de voltas é Δθ sobre π. Por que eu fui aqui já direto nessa equação? Pelo seguinte motivo. Eu não posso pegar aí a primeira equação, né, ômega, logo ela de cara. Ômega 0 mais αt, porque eu não tenho alfa e não tenho t. Como eu não tenho o tempo, então aí a gente tem que usar um pouquinho de lógica. Como eu não tenho tempo, eu posso usar Torricelli. Porque com Torricelli ele só me pede aceleração angular inicial, o alfa eu não tenho e a variação do espaço angular, né? Então, já que eu não tenho tempo, eu posso com essa fórmula achar o alfa e depois, em qualquer uma das outras duas que me sobram, eu substituir o alfa e isolar o tempo que está faltando. Foi por isso que eu fui lá para a formulazinha do número de voltas, que aí eu consigo achar a variação do espaço angular. Achando a variação do espaço angular, eu jogo ela aqui na fórmula do Torricelli, isolo matematicamente o alfa, né, e consigo achar o alfa. Então, vamos por partes. Então, a fórmula aí do número de voltas é N delta θ sobre 2π. Bem, quem eu preciso aqui nesta questão aqui, em primeiro momento, é o Δθ. Então, matematicamente, eu preciso deixar ele sozinho. Tenho um 2π aqui de intruso aqui que está dividido, então ele vai para o outro lado. Se ele divide, ele vai então multiplicando um inverso do outro. Então, Δθ é igual a N vezes 2π. Então, Δθ é igual ao N. N, o exercício me deu aí que são 10 voltas, vezes 2π. Então, Δθ é igual a 20π. Aí, tanto faz você já usar os 20πs, né, com o π, ou você multiplicar por π já direto. Não tem problema, vai dar tudo a mesma coisa. Então, 20 vezes π. Daí, 62,83 aproximadamente. Então, eu posso usar qualquer um dos dois aí. Δθ é igual a 62,83. Como isso é uma variação de espaço angular, né? Um círculo aí, completando o círculo, a unidade em rádio. Vamos lá agora. Como eu preciso aí achar o alfa e achar o tempo, a gente volta para as equações do movimento uniforme, do movimento de rotação uniformemente variado, né? E aí, para ficar mais fácil, eu vou usar, deixa eu descer um pouquinho aqui, eu vou usar Torricelli. E o que a fórmula de Torricelli ela pede? Ela pede ômega ao quadrado, ômega inicial ao quadrado, mais 2 alfa delta θ. Ômega ao quadrado. Ó, por que eu já deixo aqui os dados separados? Para não ter que ficar toda hora voltando no enunciado. Então, ele me diz aí que a velocidade angular que já foi aí calculada, né, que ele já me deu, é de 30. Então, aí eu levo ao quadrado, porque o quadrado é da fórmula, não pode esquecer. Ômega 0, eu não preciso do ômega 0, porque ele me diz que ele parte do repouso. Então, a velocidade angular é igual a 0. Mais
2 vezes alfa. Alfa eu não tenho, é algo que eu preciso achar, isso é como se fosse o x, em qualquer equação matemática. E o delta θ eu calculei. Então, tanto faz você usar os 20 πs como 62,83, porque já foi essa multiplicação. Então, eu vou usar aí 62,83, eu não sou muito fã de ficar nem usando raiz, nem fração, nem qualquer outro tipo aí de... nesse caso aqui ela não é uma variável, né? Qualquer outro tipo aí de letra. Nas equações já não basta o alfa que eu preciso achar. Então, eu vou colocar lá 62,83. 30 ao quadrado. 30 ao quadrado, uma dica matemática para quem não quiser ficar toda hora na calculadora. Afinal de contas, tem horas que você não vai poder usar calculadora. Prova institucional, concurso público, você não pode. Então, uma dica aí que você tem que elevar alguma coisa ao quadrado, né? Então, quando tem dois números e o próximo é o zero, esquece o zero por enquanto e só eleva o número mesmo. Então, 3 ao quadrado, a gente sabe que é 3 vezes 3. Então, 3 ao quadrado é 9. Pelo amor de Deus, não é 3 vezes 2, 6. É 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3. E aí, quantas vezes eu fiz isso? Eu não fiz ele ao quadrado, não são 2 vezes? Então, é o número de zeros aí que eu vou usar, 900. Para bater aí, só para tirar dúvida aí da consciência, 30 elevado ao quadrado, 900. Bem, isso aqui dá zero, nem preciso colocar na fórmula. Posso já multiplicar 2 vezes 62,83. Então, 2 vezes 62,83, isso dá para mim 125,66 alfa, que é quem eu preciso achar. Então, como isso aqui é uma multiplicação, eu posso fazer normalmente a multiplicação dos números e não se esquecer de colocar a incógnita no final. Como eu preciso achar o alfa, vou passar aí dividindo, né? Então, se eu preciso achar o alfa, eu tenho 125,66 multiplicando, tá intruso aqui desse lado, então vou jogar ele pro outro lado, né? Regrinha sempre, número de um lado, letra do outro. Então, alfa vai ficar, só vou reorganizar aqui, 900 dividido por 125,66. E aí eu posso dividir tranquilamente. 900 dividido por 125,66, daí aproximadamente 7,16. 7,16. Como isso daqui é alfa, é radianos por segundo ao quadrado, do mesmo jeito que você tinha metros por segundo ao quadrado, né? Uma unidade aí de medida de distância por uma unidade de tempo ao quadrado. Beleza. Consegui achar, então, a letra A do exercício, só que ainda não acabou, falta a letra B. A letra B, ele pede o tempo dessas 10 voltas. Bem, como eu já achei o alfa para as 10 voltas, por que eu sei que é as 10 voltas? Porque o delta θ, né, a variação do espaço angular, foi calculada em relação ao número das 10 voltas, com aquela fórmula. Então, significa que esta aceleração angular é sobre essas 10 primeiras voltas que o disco deu. Então, eu posso voltar lá em qualquer uma das equações e, de preferência, vamos escolher a mais simples, né? Então, entre escolher a mais simples aqui, Torricelli não adianta mais, porque eu preciso achar agora o tempo. Então, Torricelli, como não tem a variável tempo, não posso usar mais. Então, eu posso ter aí a fórmula da variação da velocidade angular e a equação da velocidade angular e a equação da variação de espaço angular. A variação de espaço angular, pode utilizar ela? Pode, claro que pode. Eu tenho delta θ, tenho ômega 0, que é 0, tenho alfa, que eu achei, tempo ao quadrado sobre 2. Meu, tem um quadrado aqui para complicar a nossa vida, tem uma divisão aqui. Para que pegar a fórmula mais difícil? Pegamos aí, então, a fórmula mais fácil. Né? A fórmula mais fácil, então, é ômega inicial, mais alfa
vezes t. E aí eu substituo, continuando aí o esqueminha de substituir aí as variáveis que estão faltando, as que eu tenho para achar o que está faltando. Bem, o ômega eu já sei, é 30, né? É a velocidade angular final. Né? Em alguns exercícios a gente vai precisar encontrá-lo, em outros a gente já tem. A velocidade angular inicial a gente não precisa, porque ele parte do repouso, então é 0. Mas alfa, que eu já tenho, 7,16 vezes o tempo, que é a minha variável aí que eu preciso encontrar. Bem, como o 7,16 vezes o tempo aí é o que eu preciso achar, 7,16 está de intruso, então se ele multiplica, passo ele para o outro lado dividindo. Então, tempo é igual a 30 dividido por 7,16. Fazendo isso na calculadora, que fica bem mais simples. 30 dividido por 7,16. Isso me dá aí aproximadamente 4,18999. Então, para arredondar aí, ou 4,18 ou 4,2, tanto faz. Como nós estamos lidando aí com o Sistema Internacional de Unidades, isso então é em segundos. Então, esse foi o primeiro exercício, né? Ele aí eu acho que é o mais simples. Depois, nos outros vídeos, eu vou resolvendo, né, o restante. Espero que tenha ajudado.